Olá, irmãos! Olha só, eu queria fazer um vídeo aqui, só um comentário, tá, para vocês, sobre a queda no Éden, sobre Adão e Eva, sobre o plano do Pai, tá? E quando a gente fala em queda no Éden, ou em Adão e Eva, estamos falando, né, no princípio, estamos falando de livre-arbítrio, tá? E o que é livre-arbítrio? Bom, livre-arbítrio, embora algumas pessoas não saibam, não é a livre influência do bem e do mal, mas sim a livre influência do mal. Então, quando você tem livre-arbítrio, você está livre da influência do mal, tá? O mal não te influencia, ou seja, você não tem a depravação total, então o mal não consegue usar o seu pecado, porque você não tem, para fazer você pecar, né? Ou seja, você não é depravado por natureza. Então você tem o livre-arbítrio, tá? Mas ainda assim você é controlado pelo bem, ou seja, pelo Pai, tá? Você nunca pode ficar fora da influência do bem, porque foi o bem, foi o Pai que criou tudo, né? Então, basicamente, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, tá? E livre-arbítrio é a livre influência do mal. Desculpe a interrupção, pessoal, meu gato estava fazendo besteira aqui. Bom, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, tá bom. Bom, se eles tinham livre-arbítrio, eles não tinham depravação total ainda. Então, por que que a humanidade caiu, né? Porque eles escolheram o fruto do conhecimento, né, do bem e do mal, que Yahweh falou para eles não escolherem. Por quê? Porque Adão tinha essa intenção no coração de pecar, de pegar o fruto? Não, porque se você falar isso, você afirmar isso, você vai estar afirmando que eles já tinham a depravação total. Logo, a queda no Éden não trouxe nenhuma modificação, porque eles já tinham a depravação. Então, o que aconteceu? Bom, quando falamos de livre-arbítrio, que eu acabei de explicar para vocês, falamos de possibilidades não de influência do mal, mas sim de racionalidade, ou seja, o mal não pode te influenciar pelo seu pecado na carne, porque você não tem, então o mal vai tentar fazer você cometer algo, iniciar um ato, uma ação, não perante o seu pecado espiritualmente, mas perante a racionalidade. E é por esse exato motivo que ocorreu sim o diálogo, né, da serpente com Eva. E por que ocorreu o diálogo da serpente com Eva e não serpente com Adão? Porque Adão, ele é o patriarca e profeta, então ele não pode ser, né, enganado, que aí se trataria sim de engano, e não poderia ser enganado por quaisquer criaturas, tá? Somente por Eva. Por quê? Porque Eva foi tirada da costela de Adão. Então, a gente tem primeiro a criação de Adão, e aí o pai tira da costela de Adão, tira a costela de Adão e faz Eva, né, o seu parceiro, o seu par, né? Então, qual era o plano de Satanás? Satanás, ele se colocou como palavras na boca da serpente, desse animal, tá? Era um animal, e esse animal falou com Eva, e a convenceu, né? Usou da racionalidade, da lógica, a convenceu a pegar do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente, ela não mentiu em nenhum momento. Ela não mentiu. Quando o pai falou para Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, certamente nesse dia morrereis. Quando o pai falou isso, ele não falou modo de morrer literalmente, né? Nesse dia morrereis. Ele não falou de dia literal, tá? Ele já usou a sabedoria dele para falar do dia profético, né? Então, um dia para Yahweh é como 1000 anos, e realmente foi. Ou seja, 6 dias foram dados ao homem, 6.000 anos, mas o 7º é de Yahweh. Ou seja, o último milênio, o 7º milênio, que seria o reinado do Messias na Terra. Então, basicamente, Yahweh, ele usou a sabedoria, porque ele é muito sábio, ele é basicamente a sabedoria, pura sabedoria, ele já usou isso para falar para Adão, né, e para Eva. Olha, se vocês comerem desse fruto, certamente nesse dia morrereis. E aí, a profecia se cumpriu, porque Adão, ele morreu com 930 anos, né? Então, ele não conseguiu chegar até o primeiro dia. Ele morreu antes do primeiro dia, né? Ou seja, 1000 anos. Então, quando ele falou para Adão e Eva, ele usou a sabedoria para falar do dia profético, mas quando a serpente, ela falou para Eva, ela não usou da sabedoria. As palavras dela foram colocadas por Satanás, não foram? Então, por conta que Satanás já havia sido repudiado, né, por conta que se achou iniquidade nele, ele colocou as palavras dele na serpente, mas essas palavras ele não tem sabedoria, porque a sabedoria provém somente do Espírito Santo. Então, quando a serpente falou com Eva,
ela falou, certamente, eu te digo, você não morrerás nesse dia. Ela já usou o dia literal. Então a serpente não mentiu para Adão e Eva, não mentiu, porque ela falou, se você comer esse fruto, você não vai morrer, mas sereis como Elohim, né? Sereis como Yahweh. Por quê? Porque sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, então, se eu souber, né, o que é bem e o que é mal, eu serei como Yahweh. Tá, mas qual é a definição de Deus, né, de Elohim? Qual é a definição? Bom, a gente tem duas. A gente tem conhecedor do bem e do mal, ou seja, detentor do conhecimento e imortal, imortalidade. Então, não é à toa que quando Adão e Eva, eles comeram o fruto, né, Yahweh, ele disse, olha, agora eles são conhecedores, né, do bem e do mal. Vamos lhe tirar a eternidade, ou seja, não vamos deixar que ele coma do fruto da vida eterna, para que não seja como nós, né, o Messias e o Pai, Yahweh de Sebaot. Então, basicamente, a serpente, ela fala para eles, né, na verdade fala para Eva, que se ela comer da serpente, se ela comer do fruto e fizer Adão comer do fruto, eles não morreriam naquele dia, mas esse dia é o dia literal, e eles não morreram, a serpente não mentiu, né? Ou seja, Yahweh, ele fala do dia profético e a serpente fala do dia literal, porque Yahweh tem sabedoria e a serpente não, porque as palavras dela são as palavras de Satanás, né? Então, olha só que interessante essa perspectiva. A serpente realmente fala a verdade para eles, e essa é a verdade, né? Ou seja, se vocês comerem do fruto, vocês não morrereis, mas sereis como Deus, né? Como Elohim. E mesmo assim acontece o esperado ruim, né? Ou seja, ocorre a queda da humanidade por desobedecer ao Pai. É uma coisa interessante, porque isso nos dá a perspectiva que o conhecimento ele traz o mal, né? Ou seja, o ser humano caiu por conta do conhecimento. Por quê? Porque Yahweh, ele cria o conhecimento, né? Ou seja, ele cria o bem e o mal, e ele disponibiliza no conhecimento. Então, a partir da hora que ele cria o bem e o mal, ele fala, eu preciso disponibilizar isso em algum lugar. Ou seja, ele coloca no conhecimento. Então, quando você conhece, né, cognosis, quando você conhece, você passa a ser detentor do bem e do mal, né, desse conhecimento. Então, primeiro, os anjos passaram a conhecer isto, né, e aí eles passam a ter a obediência ao Pai, mas Satanás, ele se acha iniquidade nele. Ele prefere escolher o mal, né? Agir pelo mal e não pelo bem, ou controlar o mal. Não, ele passa a manifestar o mal nele, e é por isso que ele é repudiado, e aí ele decai do terceiro céu para o segundo céu, né? E aí lá ele está até hoje, até ser lançado na terra. Bom, a partir desse momento, Adão e Eva, eles saem do Éden, né? E aí, sim, eles começam a ter a depravação total na carne, e todos os descendentes que nascem a partir de então passam a ter a depravação total e eles perdem o livre-arbítrio, ou seja, todas as pessoas, todos os humanos, né? O ser humano em geral, ele passa a ser, sim, influenciável pelo mal também. Então, além de ser influenciável pelo bem, eles passam a serem influenciados pelos demônios, né, pelos espíritos da terra, e antes do dilúvio, por Satanás também, tá? Porque os espíritos na terra foram basicamente criados no dilúvio, porque haviam gigantes na terra, eles morreram por conta do dilúvio, e os espíritos dele ficaram na terra, porque eles foram criados na terra, né? Então, basicamente, esse é o resumo, tá? Porque a gente precisa entender esse negócio de livre-arbítrio, a gente precisa entender se Adão, ele tinha a intenção de cometer o pecado, que eu já falei que não tinha, porque se ele tinha, ele já tinha depravação total, né? Então, a gente não pode falar que eles tinham livre-arbítrio, isso é total engano, tá? Eles realmente tinham o livre-arbítrio, a depravação só veio depois da queda. Bom, se o Pai criou essa história, por que ele criou essa história, né? Por que ele criou uma história que há a queda da humanidade, a queda de Adão e tudo mais? Bom, claramente porque o Pai, ele criou vasos, tá? Ele criou pessoas e ele quer se manifestar para o seu povo. Então, na eternidade, ele cria vários vasos e aí faz uma separação. Esses vasos eu vou dar para o meu filho, né? E esses outros eu vou dar para Satanás. Mas por que para Satanás? Porque nessa história Satanás ganha a terra. Logo, ele ganha o direito de ter pessoas para ele manifestar, né, os atributos dele, ou seja, maldade e falta de sabedoria. Então,
Basicamente, uns vasos são para Yahusha, né, o Messias, e outros para Satanás. Então, o Pai, ele decreta a queda no Éden para que a humanidade decaia da glória. A humanidade, ela é criada na glória, então ela decai, e aí o Pai pode manifestar vários atributos seus. Então o objetivo do Pai com tudo isso é manifestar seus atributos para o seu povo. Ele quer ser conhecido, ele quer ser um Deus, né, um Elohim conhecido. Então ele quer manifestar seus atributos de amor, de misericórdia, ele quer manifestar seus atributos de ira, de vingança, porque ele é um Deus vingador. Ele quer manifestar todos os seus atributos para que ele seja um Deus conhecido por todas as nações, tá? E aí quando falamos disso, falamos do povo do Pai, né, que são a totalidade do Israel lá na plenitude dos tempos, ou seja, as duas casas completas, judeus e gentios, tá? Que seria, essa junção geraria então uma terceira casa de Israel, que seria então a soma das duas, tá? Então, basicamente, o Pai, ele cria toda essa história, ele decai o ser humano, ele faz o ser humano virar um trapo de imundícia. Por quê? Porque ele quer manifestar salvação. Então, para que haja luz, precisa haver escuridão primeiro, tá? Não é à toa que logo no Gênesis 1, quando o Pai anda sobre a face das águas, né, antes da criação, ele anda sobre toda aquela escuridão. Ele é dito que ele anda sobre a face do abismo, só havia escuridão, trevas, tá? Então aí ele cria luz. Mas se não houvesse trevas, como é que ele iria criar luz? Né? Não dá. Ou não ia ter nada, ia ter um limbo, não ia ter nada, ou a luz já haveria sido criada. Então, o Pai, ele é um Elohim, ele gosta de histórias, tá? Ele é um Deus de histórias. Então, primeiro ele anda sobre a face do abismo, e aí então ele cria luz. Isso aí, basicamente, o primeiro dia, né, onde ele cria luz, é basicamente o resumo da história que ele criou, né, dos 6 dias e o 7º de Arro de novo. Por quê? Porque ele coloca o ser humano nas trevas. Ele coloca todo mundo nas trevas, totalmente nas trevas. Então ele manifesta a salvação, a luz, né? No 4º dia nasce o Messias ali. Então, é uma coisa interessante da gente se pensar, porque Yahweh, o Deus da Bíblia, ele não é um Deus que apaga incêndio, ou seja, vou criar aqui o ser humano e tal, e aí o problema que dá eu resolvo aqui, eu crio alguma coisinha, algum jeitinho brasileiro, né? Não é assim. O Pai, ele é muito sábio, ele é extremamente sábio. E ele controla cada um dos vasos, tanto o vaso de honra quanto o vaso de ira, tá? Porque se nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, tá? E ele decretou todos os tempos, são tempos determinados, ele realmente precisa controlar tudo. Realmente tudo, até a cor da camisa que você escolhe vestir. Então, basicamente, para você entender isso, basta você entender como funciona a psicologia. Cara, estuda psicologia que tu vai entender isso que eu tô falando. Estuda a influência das cores no seu dia a dia, a influência de certos objetos, certos formatos, a influência até do andar das pessoas na rua, sabe? Tudo isso te influencia de alguma forma e a influência te faz fazer outras coisas, tá? Então, se você entender e estudar essa psicologia, você vai entender basicamente como Yahweh pode te controlar e pode controlar todos os vasos, tá? Então, coincidências na vida não existem. Coincidências não existem e é o Pai que controla tudo e faz cada coisa se encaixar. E para fazer isso precisa haver muita sabedoria, tá? Então, cara, basicamente é isso, tá? Basicamente o Pai, ele criou todos os tempos, ele criou todos os vasos, criou essa história com a queda do homem para manifestar os seus atributos positivos e negativos, tá? Essa é a suma de tudo. Então, esse é um modus operandi, tá, de Yahweh de Tsevaot, o Criador dos céus e da terra, tá? E aí a gente pode adentrar nesse assunto e começar a falar dos detalhes, tá? Mas eu queria que esse vídeo aqui fosse bem explicativo, bem resumido, uma síntese, tá? E aí eu queria explicar para fazer você entender por que a história havia de ser desse jeito. Ou seja, existe uma possibilidade de uma outra história onde não há queda do homem? Bom, não existe, tá? Não existe porque foi assim que Yahweh criou. E a gente não deve pensar em histórias que ele não criou. Ou seja, e se não houvesse queda no Éden, né? E se, sei lá, Adão e Eva decidissem não seguir a serpente, né? Não existe essa possibilidade, porque Yahweh criou a história sim, tá? Para quê? Para a manifestação dos seus atributos, tá? Tanto positivos
quanto negativos, tá bom, irmãos? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? É a mensagem que eu deixo para vocês. Eu queria que vocês entendessem realmente isso, tá? Por que a história havia de ser assim. Então, abraço para vocês, fiquem com Yahweh Tsevaot e Yahushua HaMashiach.